Você sabia que o ser humano foi criado para a relação e que existem 4 relações fundamentais? Se quiser saber com mais detalhes sobre quais são elas, assista esse vídeo até o final que eu vou lhe contar. As relações fundamentais, elas estão diretamente relacionadas à criação do ser humano. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai se deparar com o relato criador. Deus cria os seres humanos do ponto de vista biológico parecido com os demais animais. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, assim como as outras espécies animais, foram criados como macho e fêmea. Ou seja, há uma diferença apenas biológica entre homens e mulheres, porque essencialmente e qualitativamente não há qualquer diferença entre homem e mulher. O ser humano, macho e fêmea, homem e mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu o testemunho de que era muito bom. Agora, Deus só diz que era a imagem e semelhança o homem e a mulher, ou seja, o ser humano. Então, é sinal de que há no ser humano características que o diferem dos outros seres criados, embora sejam altamente importantes e parte do projeto criador de Deus. E que nós, como seres humanos, devemos respeito, cuidado e amor para com toda a criação. Mas o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que há em nós algumas características que estão em Deus e que foram projetadas em nós como sua imagem e semelhança. Uma dessas características é que nós somos seres racionais. Nós pensamos antes de agir. Nós raciocinamos. Nós não agimos apenas por impulso ou por instinto. Outra característica da imagem e semelhança de Deus é que nós somos seres responsáveis. Os seres humanos foram dotados da capacidade de responder pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E isso é muito triste quando na pastoral se queira infantilizar as pessoas, incapacitando-as de responderem pelos seus atos e pelas suas escolhas. E um terceiro ponto, que nesse caso é o que mais nos interessa, é que os seres humanos foram criados para serem seres relacionais, como Deus o é. Nós fomos criados por Deus com a capacidade e a necessidade de desenvolvermos relacionamentos. Deus é um ser relacional. Deus não precisava criar o ser humano e nem criar tudo que ele criou, mas ele criou como um ato livre, como um ato voluntário e como um ato de profunda generosidade e amor para com a criação, de um modo em geral. Deus criou os seres humanos para se relacionar com o ser humano, como também para se relacionar com tudo aquilo que ele criou como um ato de generosidade e amor. E nos capacitou também para o relacionamento. E essa eu diria que é a principal característica da imagem e semelhança de Deus em nós, seres humanos, e que deve ser valorizada. As relações fundamentais são 4. A relação espiritual, que é a relação com Deus. A relação com a gente mesmo, que é a relação psicológica. A relação com o próximo, com o outro ser humano, que é a relação social. E a relação com os animais, com a natureza, com toda a criação de Deus, que é a relação ecológica. É interessante que no mundo ideal relatado pelo livro do Gênesis, essas relações elas eram necessárias e elas eram vividas de modo pleno e satisfatório. Antes da situação de pecado, o ser humano tinha com Deus uma relação aberta, sem cerimônias. Era uma relação entre amigos, era uma relação absolutamente plena.
A relação consigo mesmo era uma relação de paz. A relação com o próximo era uma relação de igualdade, porque só há sujeição de um pelo outro depois do pecado. Antes do pecado, homem e mulher têm uma relação de igualdade entre si. E a relação com a natureza era uma relação de harmonia e de satisfação. O ser humano cuidava da terra, e esse é a primeira missão que Deus dá para o ser humano. É uma missão dada antes mesmo do casamento, de crescer, de multiplicar. É a missão de cuidar e lavrar a terra. O ser humano cuidava da natureza e, em troca, a natureza dava para o ser humano tudo aquilo que ele precisava para sobreviver e sobreviver com muita qualidade de vida, de modo pleno, de modo satisfatório. Porém, num determinado momento dessa história, entrou o pecado no mundo. E o pecado entrou no mundo quando o ser humano quis ser mais do que ser humano, quando ele quis ser igual a Deus. Essa foi a primeira de todas as tentações e foi o que permitiu a entrada do pecado no mundo e desorganiza todo esse mundo ideal criado por Deus. O pecado, como nós já falamos em outro vídeo, é a desumanização do ser humano e a desumanização das relações fundamentais. Por exemplo, depois do pecado, o ser humano que se encontrava com Deus livremente e abertamente passa a se esconder de Deus, passa a ter vergonha de Deus e passa a se esconder de Deus atrás da sua própria obra. E muitos têm se escondido de Deus atrás da obra de Deus, como uma maneira de disfarçar a sua situação de pecado, como uma maneira de disfarçar o seu distanciamento de Deus, porque nem sempre estar envolvido com a obra de Deus significa estar envolvido com Deus de fato. Depois do pecado, a relação com Deus passou a depender de cerimoniais, de falas imponentes, de roupagens para se chegar diante de Deus e uma relação marcada pela vergonha. A relação consigo mesma, que antes era de paz, passou a ser de terror e de aflição, porque o ser humano toma conhecimento da sua finitude e da sua morte, que é inevitável e, o pior de tudo, imprevisível. A relação do ser humano com o outro ser humano passou a ser uma relação de sujeição, de dominação. E por mais que muitas pessoas queiram afirmar a submissão da mulher, essa afirmativa é uma afirmativa pecaminosa. Isso não é propósito de Deus para a humanidade. A submissão só entrou em cena depois do pecado e, por isso, submissão de qualquer ser humano que seja por outro ser humano é pecado. E a relação do ser humano com a natureza passou a ser desequilibrada. E o ser humano hoje tem consequências gravíssimas por causa do aquecimento global, da extinção de várias espécies de animais, pela morte de rios e mares que eram importantes para a sobrevivência do ser humano, pela qualidade do ar, por causa do modo egoísta e explorador que o ser humano tem com a natureza. E isso é pecado. E quando nós afirmamos que Jesus é o Salvador, para muitas pessoas dizer isso significa apenas dizer que Jesus veio para salvar a nossa alma, numa visão profundamente dualista e limitada. Para muitas pessoas, dizer que Jesus é o Salvador significa dizer que Jesus veio para evitar que sejamos enviados para o inferno. Mas Jesus é o Salvador que quer nos livrar do inferno hoje mesmo, antes da suposta condenação eterna. Jesus veio para restaurar as relações fundamentais no seu sentido mais pleno, para restaurá-la na situação anterior ao pecado. Porque dizer que Jesus é o Salvador significa dizer que ele veio para nos livrar do poder e da influência do pecado. Mas não só o pecado que leva para o inferno, mas do pecado que estabelece o inferno
nas relações fundamentais. Lembremos do texto bíblico do Novo Testamento que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça sempre é maior, mais impactante e mais profunda do que o pecado. E quando Jesus vem para nos salvar, ele vem para redimir as relações fundamentais, não apenas com Deus. Porque a relação com Deus em Jesus nos capacita a chamá-lo de Abá, de paizinho, de pai querido e amado, de rompermos com o cerimonialismo e confiarmos no seu amor de pai que é incondicional, que é capaz de se humilhar por amor ao Filho. A salvação em Jesus Cristo não só resgata a nossa relação com Deus, como também resgata a minha relação comigo mesmo. Salvação em Jesus Cristo também é dizer que Jesus me salva de mim mesmo. E Jesus me coloca em paz, em harmonia comigo mesmo, me faz olhar para a vida com um olhar de harmonia, me faz olhar para a vida e entender que ela é muito maior do que a igreja, ela é muito maior do que está enfiado dia após dia na igreja, no templo, porque uma relação restaurada por Jesus me faz compreender que a vida é o templo onde Deus opera. E na vida é o lugar onde eu posso me encontrar com Deus e me encontrar comigo mesmo. A salvação de Jesus Cristo faz com que a minha relação com o próximo seja restaurada e me capacita a chamá-lo de irmão, de irmã. E a relação fraterna é uma relação de igualdade, porque irmãos e irmãs são todos e todas iguais. Porque o maior da família é apenas o pai. Os irmãos e as irmãs estão em igualdade. Por isso, a relação restaurada por Jesus me convoca a abrir mão de toda e qualquer tipo de submissão e de sujeição que são características da relação pecaminosa. Não é possível haver submissão da mulher, submissão das ovelhas na igreja, submissão das pessoas no ambiente de trabalho, submissão das pessoas menos favorecidas, porque se eu fui salvo por Jesus, eu, a partir da salvação, vejo as pessoas como irmãos e irmãs em Cristo e não como sujeitos que devam ser submetidos, que devam ser sujeitados a minha vontade, a minha liderança, seja ela qual for, porque Jesus me livrou da sujeição, seja a minha por alguém ou seja de alguém para comigo, porque Jesus me capacita a chamar o próximo de irmão e de irmã. E a relação com Jesus faz com que a minha compreensão e a minha relação com a natureza seja redimida e eu compreender que sujar os rios é pecado, sujar os oceanos é pecado, maltratar os animais, além de crime, é pecado e ofensa gravíssima contra Deus, porque Deus não amou apenas os seres humanos, Deus amou o mundo inteiro, os animais, a natureza, as árvores, os rios e tudo que foi criado por Deus é alvo do seu amor. E toda vez que eu passo por cima do amor de Deus para com a criação, eu estou pecando e destruindo aquilo que me sustenta, porque o ser humano depende totalmente da natureza e a natureza não depende em nada do ser humano. Então é muito importante a nossa reflexão sobre as relações fundamentais. Ser imagem e semelhança de Deus significa também que nós fomos qualificados para o relacionamento. E são 4 as relações fundamentais. A relação com Deus, conosco mesmo, internamente, a relação com o próximo e a relação com a natureza. Que o pecado desorganizou todas essas relações, porque o pecado nos afeta integralmente. Mas a salvação em Jesus Cristo nos redime e nos liberta em todas as relações fundamentais, porque ele veio para nos restaurar na plenitude daquilo que Deus
tinha como plano para com o ser humano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like que tanto nos ajuda a produzirmos. Compartilhe esse conteúdo nos seus grupos da igreja, do seminário, da faculdade, da família. Compartilhe nas suas redes sociais. Seja membro desse canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e nós nos encontramos numa próxima e breve oportunidade. Grande abraço e até lá!